Você já se perguntou se realmente as personagens relatadas no Antigo Testamento existiram? É possível dar legitimidade a algumas narrativas e, sobretudo, dizer que personagens que realizaram grandes proezas, milagres, tiveram dentro de contextos de revoluções, realmente existiram? Hoje nós estaremos falando sobre uma das personagens mais extraordinárias do Antigo Testamento. E levantaremos aqui a nossa proposta, a nossa hipótese, a partir de uma análise histórico-social indiciária, com intertextualidade e, evidente, dialogando com a crítica literária, proporemos que algumas dessas personagens, de fato, não existiram. E, portanto, partiremos sempre de uma proposta de investigação, fundamentando a nossa tese de que os textos do Antigo Testamento, em dado contexto, são míticos literários. Portanto, vem comigo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, é muito importante para mim que você faça parte deste projeto, faça parte desta família. Agora eu vou soltar para você um convite super especial, que é uma proposta que temos para você agregar conhecimento e buscar o seu desenvolvimento, investindo em seu potencial. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria. Muito bem. Garanta o seu like e deixe um comentário aqui neste vídeo se você realmente tiver interesse de fazer parte da família Confraria. O personagem de hoje é Josué. Josué existiu. Vamos tratar sobre os eventos que narram a entrada do povo em Canaã, seus embates, conflitos, transições de um politeísmo para uma monolatria. Vamos justificar a nossa hipótese, deixaremos à disposição dos membros do Confraria uma rica bibliografia sobre este assunto e os paraquedistas que vierem por aqui, infelizmente, aparecem muitos deles que defendem serem especialistas, que seguram no rolo, na verdade, eles estarão também abertos aqui para deixarem os seus comentários. Vamos lá. Josué existiu? A nossa proposta é trabalhar Josué como uma narrativa mítico-literária, ou seja, trata-se de uma celebração do pacto javista pós-exílio. Ora, já partindo então desta afirmação, nós entendemos que não houve, por exemplo, muralha de Jericó alguma ou queda, coisa do tipo. Também defendemos que não houve travessia de Rio Jordão, principalmente com sinais e milagres como narrado. Também não há nenhum tipo de milagre ou interferência divina que alimentou o povo por decorrência também da atividade de Josué como o novo general de Israel para a entrada em Canaã. Vamos entender isso? Mas antes eu quero que você considere que a nossa perspectiva de analisar o Antigo Testamento dentro de seu contexto histórico, social, sobretudo dentro de uma perspectiva da própria tradição hebraica, é trazer para você claramente que ao entendermos o texto, ele precisa estar situado dentro de um contexto de lutas de classes ou de embates claramente entre um Israel antigo e povos vizinhos, e que, portanto, há um jogo de linguagem que envolve o Israel e os seus vizinhos. Dizemos, os homens que governavam cidades e províncias, sim, eles eram considerados como
deuses. Sim, a palavra Balaim era designada para os líderes comunitários, ou vamos chamar aqui nos dias de hoje espécies de administradores de comunidades. Então, eles na verdade estavam subordinados aos deuses superiores, ou neste caso, falando-se da cultura babilônica, ugarítica, entre outras, nos remontamos a Baal, que era o Baal Brite, o deus da aliança. Voltando um pouco mais para Canaã, nós encontramos então o El Brite. Ambos os deuses tinham um local específico de arrecadação de tributos coletados pelos Balaíns, pelos senhores. Eram a Casa da Moeda, conhecida como Casa do Tesouro. Entendendo isso, então, vamos situar a narrativa de Josué no pós-exílio. Lembrando, não trata-se de memória, não tem memória nenhuma, ninguém está lembrando de a travessia por Jordão ou coisa do tipo. Há um objetivo claro de esclarecer dentro de uma estrutura de narrativa traditiva e normativa, mítico-literária, para consolidar o poder da Golá. Vamos lá. Olha, quando olhamos para o contexto da narrativa de Josué, nós percebemos claramente que há o estabelecimento da monolatria, ou seja, um culto exclusivo a Javé. O marco da monolatria para a nacionalização da adoração de um Deus único. Eu expliquei aqui que os povos mesopotâmicos que viviam naquela região, e aí situamos o Oriente Próximo, o Crescente Fértil, seja para o norte ou para o sul, não importa, eram povos que de alguma forma possuíam diferentes conceitos acerca dos deuses, dos seus ancestrais, deuses patriarcais, deuses domesticados, familiares. Ora, havia, tanto quanto possível, números de deuses que correspondiam aos deuses de cada casa. Por isso, você precisa entender como o Israel está compreendendo que em cada contexto civilizatório ou de cidades propriamente vizinhas, haviam os deuses nacionais. Eram chamados guardiões ou guardiãs. Eram aqueles que protegiam o povo e, de alguma forma, dependiam de um local de culto. Quando não era um anexo na casa do patriarca, era no palácio do rei. E entendendo, então, essa forma de narrativa que retrata como pano de fundo a forma com que o Israel vai fazendo essa transição de um politeísmo para uma monolatria ou o monoteísmo em si, eliminando, legitimando o massacre, o domínio dos outros povos, há também, por consequência disso, essa admissibilidade de centralização de um culto e oficialização de um culto a Javé. Veja só, partindo então da narrativa mítico-literária, nós encontramos primeiro a narrativa mítico-normativa, ok? Mítico-normativa, ou seja, nós temos um Josué traditivo. Peraí, professor, você acabou de dizer que Josué não existiu. Claro, né? O Josué bíblico, aquele descrito claramente como um capitão, que agora vai ser um suposto líder que vai fazer o povo adentrar. Não, esse Josué, na verdade, ele não existe. Esse Josué, ele transsignifica, ele representa um Josué real, mas não é um Josué dotado de poder, não é um Josué super poderoso, né? Um Saiyajin, um Goku, coisa do tipo. Não, é um líder, é um sacerdote que está dentro de um contexto determinado e, portanto, ele está dentro de um contexto de embate, de resistência, e a narrativa tem por objetivo influenciar ideologicamente o que uma classe resistente, podemos chamar agora, o campesinato, o povo da terra,
que resiste justamente a essa reconstrução de um projeto de poder. Temos ainda, então, que entender, se não houve uma tomada de uma terra tal como narrado em Josué, como nós devemos entender essa tomada da terra? Não ignoramos que no início das civilizações do Oriente Próximo, nas conquistas, não haviam ocorrido guerras, porque o texto deixa claro que é uma legitimação da desumanidade através de um projeto de poder teocrático, javista. O que nós queremos dizer é que a narrativa de Josué sobre a tomada de Canaã, ela, na verdade, transsignifica o pano de fundo mítico normativo literário de quê? Da conquista, da tomada e reconstrução de um povo que agora quer estabelecer um centro de adoração e também um templo, local oficial para que o povo adore a um único Deus. Então, o terceiro ponto que nós encontramos está situado na guerra entre imigrantes que vieram do Egito. Agora preste atenção, quando falamos imigrantes que vieram do Egito, nós não estamos falando de um exílio, de um êxodo, não. Nós estamos falando, por exemplo, dos amorreus, que é um principal inimigo dos hebreus, que também vieram dessas margens e, de alguma forma, segundo o pano de fundo de nossa narrativa, de acordo com a invasão de Jerusalém, estiveram em um dado momento no Egito. Mas veja, não confunda esse exílio com um exílio daquela narrativa de um povo saindo com milhões de cabeças de gatos, porque não tem nada a ver com isso. Ali é outra narrativa mítico-literária. Então nós estamos falando de um ponto em que, de fato, há um conflito relacionado a povos que, de alguma forma, estiveram escravizados no Egito em um determinado momento, mas falamos de um pequeno grupo social. Também temos no livro de Josué, sobretudo que abarca do capítulo 1, mas sobretudo o capítulo 24, que é o livro que nós vamos aqui estar trabalhando, os povos de deuses familiares, ou seja, o próprio livro de Josué deixa muito claro que os que ali estão sendo combatidos para que abandonem os deuses de seus ancestrais tinham deuses em comuns, ou seja, os Balaíns, os Elohims, e portanto, Javé nada mais é do que um outsider que aparece adotado por uma classe dominante superior que agora aprendeu que para se estabelecer é preciso um Deus majoritário. Então veja, quem é este Josué então, professor? Seria Josué um herói realmente que fez o povo entrar em Canaã? Ele abriu o Rio Jordão? Como é? Veja, Josué, na narrativa do livro Josué, aparece como um herói da aliança de Siquém. E esse nome é muito importante para você, Siquém, ok? Este Josué é o mesmo Josué que conquista a terra. Preste atenção, como personagem. Josué também é o comandante de uma Golá. O que eu quero dizer com isso na nossa hipótese? É que este Josué bíblico, este Josué comandante que administra todo um projeto de tomada de Canaã, não é absolutamente uma figura histórica e real no campo dos embates. Quem é este Josué? Bem, este Josué seria o assistente de Zorobabel, um sacerdote, um Josué que esteve ao lado de Zorobabel como um líder e que, por consequência disso, sofre forte resistência. Para quê, professor? Para a tomada de Jerusalém e restabelecer o culto a Javé. E ele vai encontrar resistência de quem, professor? Do povo da terra, sobretudo dos principais inimigos de Judá. Você está conseguindo entender, então, que do ponto de vista do texto de Josué, capítulo 24, você tem um momento de uma aliança, que é uma transição. E quando olhamos para isso, que Josué vai fazer um pacto a partir daquele momento,
de que o povo deverá abandonar o culto, a adoração aos deuses de seus pais, ele reconhece que os deuses de seus pais nada mais eram do que os Elohim e os Balaíns. Porém, há uma necessidade de que haja uma função de duplicidade e ambiguidade clara, que vai levar o quê? Uma correção para dar uma concisão de uma narrativa. Significa, este Josué bíblico que está ali na narrativa como um herói, um comandante, é um Josué da Golá. O texto é apenas uma forma mítico-literária, traditivo-normativa, que tem por objetivo propor agora uma aliança monolátrica ao Deus Javé. E é por isso que no versículo de número 15, este Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos a Javé. Ou seja, eu expliquei aqui que não existe serpente falante. Adquira o meu esboço, um artigo fenomenal sobre este assunto. Defendo a hipótese de que a serpente nada mais é do que a própria Babilônia, e que seduz os povos da terra, ou o povo da terra, que é quem? O próprio povo de Israel, a se encantar por todo um estilo de vida e magia e sabedoria de Babilônia. E este povo encantado, familiarizado, adota todo tipo de crença, todo tipo de ideologia, de mimetismo, miticismo, misticismo. Tudo isso faz parte desse projeto. Mas é preciso uma luta para que este povo abandone tudo isso. Mas é nessa construção que a tradição monárquica, dinástica, que vai dominar um projeto e também, sobretudo, oficializar um culto em Jerusalém, construindo o primeiro templo e não o segundo, porque o segundo é o primeiro, irá categorizar claramente que eles estão com um estatuto de dominação, de tomada de uma terra. Professor, e que terra é essa? É aquela terra de Jerusalém, é aquela Jebus, é aquela terra onde há um povo que resiste à monolatria, resiste o javismo, quer ser feliz e há uma resistência. Vocês não estabelecerão um tipo de teocratização aqui. Portanto, esta história narrativo-traditiva de um Josué ali que luta, derruba Jericó, essas coisas todas, é preciso que você entenda que há uma sucessão. Essa história nada mais é do que uma narrativa pós-exílica. O que nós temos é um translado de um momento mítico histórico de fundação para dar um início de uma nova etapa de vida em uma terra que está conquistada e ocupada. Mas espera aí, ocupada por quem? Se você entender quando a Golá, e estamos falando a classe dominante, os eruditos, os que fazem parte de uma estrutura que estão a serviço de Ciro, rei da Pérsia. Preste bem atenção. Sim, é esta classe que está ali que vai resistir. E lembrando, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Ou seja, os israelitas, o povo do norte que está nesta terra, está influenciado e vivendo numa inter-relação com os diferentes povos, vivendo num período de relação intersocial, de modo que há uma laicidade. Mas, para a classe dominante, isto não é importante. Portanto, percebemos que, nesse primeiro momento, nós temos uma nova ordem político-religiosa, socioeconômica, que vai ser implantada, sabe por quem? Por Ciro, rei da Pérsia. E é por isso que nós temos que entender que o livro de Josué não é memória. O livro de Josué é uma narrativa mítico-literária, traditiva e normativa, que vai ser consolidada pelos sacerdotes que estão sob o domínio de Ciro,
conforme registra em seu cilindro, inclusive que ele fez uma aliança com os povos da terra, de modo que muitos sacerdotes o serviam, e eles voltaram para restabelecer o centro socioeconômico e político em suas terras, de modo que eles servissem ao rei. Significa, Ciro é este rei, só que há uma figura extraordinária que vai aparecer neste contexto e que vai ser, de acordo com a nossa hipótese, a transsignificação na narrativa mítico-literária, traditivo-normativa, os principais heróis da história da conquista, não de Canaã, mas da Jerusalém, que está sendo sufocada pelos persas, pelos sírios e assírios, que lutam inclusive contra Neemias e mais quem? Esdra. Mas nossa figura é Zorobabel e Josué. Então vem comigo, porque aqui nós temos compromisso com uma narrativa séria. Falamos da Golá, que é aquela comunidade de pessoas altamente qualificadas, não estamos falando de pobres e trabalhadores do campo, mas de uma sucessão de intelectuais, de pessoas de alto gabarito, que foram levados para a Babilônia e agora estão regressando. Sim, ao regressar, eles regressam com um plano de poder. Eles precisam reconquistar a terra e a ordem e restabelecerem aquele plano traditivo de consolidar Javé como o Deus único e exclusivo de Jerusalém, de Judá. Ora, temos então nessa Golá uma narrativa mítico-normativa. Significa, você tem claramente uma reação violenta que o próprio povo da terra recebeu a Golá. Veja, quando você lê Esdra e Neemias, e aí se você quiser se tornar membro, você vai ter um curso exclusivo de 8 horas, que é Esdra e Neemias, a construção de um projeto de poder. É muito bom esse curso, vale a pena você se tornar membro do canal exclusivo ou prêmio e escolher este curso. São mais de 5 módulos, totalizando aí 200 páginas de muita referência bibliográfica, análise exegética, tá aí no Gabd, ok? O site tá aparecendo aí embaixo para você, tá bom? Então você tem acesso a este conteúdo. Veja, a resistência do que se chama povos da terra, amorreus e tudo, lembrando, não são os mesmos que também saíram lá do Egito? Podem avaliar. Não são os mesmos que estão resistindo? Sim, mas na Golá não são eles que vão lutar e impedir? Quem são Sambalat e Tobias? São figuras reais? Sim, no pano de fundo pós-exílio, são, porque são eles que estão lutando para o restabelecimento de um projeto de poder, como construção do templo, revitalização das áreas urbanas, entre outras, e sobretudo a oficialização e centralização de um culto. É eles quem estão lutando. E lembram quem eles são? Eles são hebreus? Não, eles não são. Assim como os povos, cria-se na narrativa uma certa resistência contra a tomada de Canaã, esqueça, Canaã, na verdade, só representa o propósito da tradição mítico-literária para retratar apenas a resistência de um povo contra a Golá. Nada mais do que isso. Portanto, temos como pano de fundo, a partir da nossa exegese, de que existe uma norma clara sendo traçada pela tradição, de modo a colocar Moisés como quem, professor? Zorobabel. E quem então, professor? É Josué, o sumo sacerdote. Mas na frente eu vou te explicar como isso irá acontecer, porque senão eu vou estar te entregando de bandeja, né? Então o que nós temos entre a relação Moisés-Josué, Zorobabel e Josué? Duas figuras reais, claras, ok? Como pano de fundo da narrativa pós-exílica. Então você tem este Moisés,
que é o anfitrião, é ele que quer estabelecer as leis, determinar o fluxo e influxo desta tradição. Lembrando, Moisés, este cara bíblico, não existiu, é uma tradição, portanto, falante para dar legitimidade ao poder. Esta tradição está ali justamente na época do pós-exílio. O que nós temos então é um projeto que quer encaminhar uma religião, um modus operandi, um status religioso para a terra internamente, ao objetivo de criar Judá como o epicentro do culto, baseado externamente na expressão da palavra instrução, Torá. Só que observe, este projeto de poder está se dando numa total aliança com a Pérsia, porque Judá, apesar de se constituir a capital, o epicentro da adoração, os sacerdotes continuarão servindo o rei da Pérsia, porque é este rei da Pérsia que será o pastor de Israel, é o Ciro, que vai ser tomado pela mão de Javé, segundo a mesma tradição de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Portanto, o sacerdote Josué é o capitão Josué na narrativa mítico-traditiva, literária, ou seja, é um sumo sacerdote que está tentando tomar a terra, está tentando implementar este plano de fundo histórico, tá? Fundamentador de um processo de javização. E, portanto, o que nós temos claramente, que é este mesmo Josué, que se apresenta como um comandante guiado por um imperador, sim, por um general, que é Moisés, e, portanto, Zorobabel. Estamos entendidos? Então, temos eficientemente uma tradição de Zorobabel, de Moisés, nesse contexto que quer estabelecer a Torá, excluindo todo tipo de cultos, práticas e pensamentos, eliminando a forma de vida mais, vamos dizer assim, heterogênea do povo, administrando a religião, mas subjugando o povo da terra e dando total autonomia socioeconômica de sustentação para os sacerdotes, e de alguma forma estes sacerdotes estarão servindo o único e verdadeiro pastor de Israel, mas para isso eles se valem de todo um aparato simbólico, poético, oracular, que faz de Ciro o pastor de Israel. Isaías capítulo 45, versículo 1. Tu és Ciro, o meu pastor, eu te tomo pelas mãos e te conduzo pelo caminho. Salmo de número 23, olha aí o que diz: Hashem lo ersá, tu és o meu pastor e nada me faltará. E quem é o Senhor que aparece lá? É Ciro, e não um Deus específico. Entendendo no contexto, o rei é Deus, o Deus é rei, e portanto é assim que se entende uma narrativa do pano de fundo, evidentemente histórico traditivo. Ou você vai continuar fazendo teologia. Tudo bem? Então, entendendo esta maneira e esta forma como a tradição se dá, quem está na Golá, isto é, no pós-exílio, faz uma combinação de texto em que Siquém se torna a própria Jerusalém. Ou seja, uma cidade que está em ruínas e que agora vai ser reconstruída, e há um povo que defende claramente que são os verdadeiros e legítimos descendentes desta terra e donos desta terra, ou seja, sobre uma propriedade do patriarcado, ou seja, de Abraão. Lembre, Siquém, esta cidade, foi a primeira parada de Abrão. Lembra lá? Abrão, que era Abrão e passou-se para Avraham. E lembrando, não tem Abraão, nenhum Abraão não existiu. Esses jogos de palavras, de mudanças de nomes, são efeitos traditivos para explicarem, de fato, a maneira com que há uma migração do povo para Canaã. Ou seja, você tem um itinerário e onde acontece essa aliança. Não é ali que na tradição é feita uma aliança com Abrão? Então, entenda a narrativa dentro desse contexto. Vamos seguir, então.
Entendido? Ok. Vamos considerar também, dentro da perspectiva de fontes pós-exílicas, e lembrando, não há uma unidade literária dos profetas, portanto, quando você lê Ezequiel, Jeremias, Isaías ou outros profetas, você tem tradições falantes, ok? Por isso você chama de Trito Isaías, Deutero Isaías, tá? Proto Isaías e assim sucessivamente. O mesmo se dá para um Ezequiel, que é um sacerdote, tanto quanto um Isaías e um Jeremias, que está interessado no estabelecimento de um poder, de um culto a Javé. Então vamos considerar as deusas e deuses testemunhados pela própria arqueologia e por um indignado Josué. Veja, Ezequiel, é no capítulo 8 de Ezequiel que você vai observar o contexto traditivo da narrativa de Josué, onde existe um povo que resiste à tomada de Canaã e que, portanto, estão lutando para o estabelecimento de um culto, oficialização de um culto e da edificação de um altar e santuário a Javé. Se você, meu amigo, lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você só vai fazer teologia. Agora, se você entender que os textos foram escritos em épocas distintas, por tradições distintas, sobretudo, há uma combinação de projetos de dominação pós-exílica, agora você está fazendo teologia de gente grande. Então vamos entender agora. Corrobora-se o povo que evoca para si a paternidade de Abraão. Olha aí, ó, Ezequiel 33, 24. Agora você está entendendo por que lá na narrativa de Josué capítulo 24, do verso 8, 11 até o final, existe toda uma resistência e justamente um povo que faz claramente a narrativa dizendo, Deus de nossos pais. Ora, e Abraão por acaso adorava quem? Não é a tradição dizendo El Elyon, o Deus Altíssimo de Abraão? Então o que você tem, senhores e senhoras, confrários e confrárias, é a resistência persa ao retorno da Golá contra o povo da terra. Então observe, são dois grupos distintos. Não há um interesse propriamente direto do campesinato de admitir e aceitar uma dominação, porque eles sabem que os que voltaram são sacerdotes que estão servindo a Ciro, o rei da Pérsia. E agora a pergunta que não quer calar: cadê Zorobabel? Cadê o líder que simplesmente desaparece, que tem o sonho de constituição do templo de Jerusalém, da reconstrução, do estabelecimento do culto, a serviço de Ciro, rei da Pérsia? Ele, como não sabemos, desaparece. Porque não é ele a família real? Sim, é. Mas era ele um hebreu? Responda aí para mim, eu quero ver como é que está o aprendizado de vocês. Teria esse Zorobabel sido assassinado ou retornado para a Babilônia? E o Josué que agora assume o poder com a tutela da Pérsia? Não é isso que o sumo sacerdote Josué aparece na descrição, sobretudo nas narrativas como de Oséias, entre outras? Sim. Então, entendendo esse pano de fundo histórico, traditivo, mítico, literário, nós compreendemos que o que temos nada mais é do que uma narrativa claramente que tem por objetivo o estabelecimento do poder. Você tem um narrador que toma todo um contexto, assume toda uma direção, vai criando todo um simbolismo de significados, como da palavra Siquém ou a própria Siquém, estabelecimento de uma aliança com o povo, feita por Josué, e, portanto, aliança essa que retrata como pano de fundo dessa mesma tradição, feita com quem, professor? Com Moisés. Com quem, professor? Com Abraão, que são apenas personagens criadas por esta mesma tradição. Ora, então, o que nós podemos dizer é que você tem ali Siquém como um testemunho claro, também aparecendo no texto de Oséias, uma união clara de norte e sul que precisa ser estabelecido.
Oséias capítulo 4, verso 13, você encontra essa mesma narrativa muito clara que retrata o final da tomada de Canaã por Josué e que, portanto, o estabelecimento e a oficialização do culto. Ou seja, Javé aparece agora de forma muito clara dentro desta narrativa, expulsando Asherá, Baal, todos os deuses propriamente, dentro do povo. Deu para você entender? Compreendeu? E aí, fechamos então com aquela pergunta: professor, Josué existiu? Não. A narrativa de Josué, a personagem que está envolta a todo um projeto de poder e tomada de Canaã, nada mais é do que uma ficção literária para retratar o pano de fundo real e histórico da luta da Golá para estabelecer um plano de poder e culto e subserviência a Ciro, o rei da Pérsia. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente, venha fazer parte da família Confraria Cognitiva e é assim que você faz parte desse projeto. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp.